Bom, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu uma data para deixar a política. A informação foi publicada pela revista Veja. Em um jantar com políticos na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória, na noite de segunda-feira, o senador mineiro disse que não pretende se candidatar a novos cargos públicos a partir de 2026, seu último ano de mandato. Segundo a reportagem, o presidente do Senado disse ainda que o poder público é carente de homens públicos de bom senso que não aceitam ser guiados por extremismos e pela polarização. Consta, eu quero te ouvir, dá para acreditar aí no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que diz que vai encerrar a carreira em 2026? Eu não sei qual é o acordão aí, mas isso é mais ou menos como eu dizer que desisti de disputar a NBA, né? Tudo bem que ele é hoje o presidente do Congresso, mas ele sabe, como todo o Brasil sabe, que ele não vence mais uma disputa nem para síndico de prédio, né? Então ele não tem a menor chance de continuar na política se houver alguma disputa fair, justa, transparente, né? Ele se queimou com o Brasil todo porque o Brasil já percebeu que ele é não só covarde, ele é cúmplice do projeto de poder totalitário em curso, que quer censura, que quer o arbítrio supremo e por aí vai, né? Então, eu não sei qual é o acordão entre eles, se há algum ou não. Ele tem muitas atividades lucrativas para fazer na banca advocatícia dele e tudo mais, né? Mas o fato é que ele não venceria nenhuma eleição em Minas Gerais ou onde quer que seja, depois de tudo que ele vem fazendo contra o Brasil. Pois é, Paulo, quero te ouvir aqui e vou trazer aqui um trecho da declaração do Rodrigo Pacheco aí nessa reportagem da revista Veja, que disse o seguinte, aspas, o poder público é carente de homens públicos de bom senso que não aceitam ser guiados por extremismos ou pela polarização, fecho aspas aqui para o presidente do Senado, Paulo. O poder público também é carente de homens de coragem, de homens que tenham compromisso com os juramentos que fazem, porque quando a gente assume um mandato parlamentar, você faz um juramento à Constituição, né? Então também está faltando isso. Quanto à decisão do Rodrigo Pacheco, me parece que é uma decisão baseada numa leitura política sobre as suas possibilidades eleitorais. Não posso aqui entrar na cabeça do Rodrigo Pacheco, pode ser que ele decidiu, não quero mais, vou cuidar da minha família e dos meus negócios. Ok, mas digamos que ele quisesse continuar. Veja, ele disputar a presidência da República não vai conseguir, não tem viabilidade. Disputar a reeleição no Senado em Minas Gerais, muito difícil, o desgaste dele é enorme. Ele mesmo chegou a dizer que não conseguia mais comer um pão de queijo na rua, no seu estado. Então não pode. Se não pode disputar o Senado, que não é viável, também não é viável disputar o governo. E aí vai voltar a ser deputado, que ele já foi, então não dá para voltar, ele já presidente do Senado e tal, resolveu parar. Às vezes não é uma decisão, é uma imposição da realidade. E aí, Piotr, você também acha que é uma imposição aí? Pacheco viu que está em baixa na popularidade, já resolveu dizer, olha, eu vou sair em 2026, antecipou? Acho que o Paulo Eduardo já resumiu a situação, né? O Constantino também tinha feito menção, a viabilidade política dele hoje é próxima de zero. Agora, não sei se ele está esperando uma vaga no Supremo que possa vir a surgir, se ele está esperando alguma vaga num TCU da vida, ou sei lá, no STJ, essas coisas todas. Ele é advogado, ele conhece a lei. Tem uma coisa que é importante dizer, é que o Rodrigo Pacheco conhece bem a legislação. Eu conheci pessoas que o conhecem bem para perguntar justamente qual era a opinião que tinham antes de tudo isso, que ele é acusado de omissão e de forma muito clara, né? Aí ele diz que não, faltam homens que não queiram ficar... como é que é a frase, Paula? Repete para mim da questão da polarização. Que ele disse. Mas eu prefiro dizer que estar à frente do Congresso Nacional, estar à frente da presidência do Senado, requer coragem, e não é todo homem que tem essa coragem. Não basta ser competente na iniciativa privada para ser bom político, não. Essas coisas... Teve uma ideia muito falsa, uma bobagem que se disse, o sujeito é bom gestor, então ele vai para o setor público e vai ser bom gestor. Não funciona assim, porque na empresa dele, por maior que seja, ele tem o quê? Ele tem um conselho. Um presidente da República, um governador de estado, um prefeito, tem a Câmara, tem a Assembleia,
E tem, no caso do presidente da República, tem o Congresso Nacional inteiro, são 81 senadores, 513 deputados. E uma decisão do setor público requer uma série de regras a serem cumpridas. Então, quer dizer, não é assim que a coisa funciona. Eu que vi, por exemplo, líderes políticos do porte de Mário Covas, de Severo Gomes, de Franco Montoro, de Ulisses Guimarães à frente da Constituinte. Você acha que o Pacheco tem alguma similaridade, por exemplo, com Ulisses Guimarães? Porque aquele era um momento difícil do país, como nós estamos vivendo agora. Aquele era um momento de transição política do país. E nós tivemos Ulisses Guimarães para lidar com tudo aquilo. Nesse momento, nós não temos líderes políticos na frente do Congresso, no comando do Congresso, para lidar com essa situação e, ao menos, defender as prerrogativas do Congresso Nacional. Defender o que a Constituição garante ao Congresso. Daí, acho que chegou à conclusão de que ele não é o homem certo para essa tarefa. Vou trazer aqui a frase, mais uma vez, Piotr. Aspas aqui para Rodrigo Pacheco. O poder público é carente de homens públicos de bom senso que não aceitam ser guiados por extremismos e pela polarização. A defesa do Congresso Nacional seria um extremismo? A defesa dos conceitos constitucionais que garantem as prerrogativas do Congresso Nacional seria um extremismo? Não, não seria. Não é polarização também. É só isso que a gente pediu do Rodrigo Pacheco. Ninguém pediu para ele abraçar um lado, se bem que, convenhamos, do ponto de vista hoje, ele é quase o líder do governo do Congresso, né? Porque o Senado tem sido extremamente amigável ao governo Lula e deveria ser fiscalizador do governo, mais fiscalizador. Não é o que a gente viu. Tem várias interpretações nas entrelinhas. Sim, aqui dessa claro. Fala do Rodrigo Pacheco. Bom, agora a gente volta para falar do Supremo, porque a Corte formou maioria para validar as restrições impostas para a nomeação de políticos em cargos de diretorias e conselhos em empresas estatais. Os ministros julgaram uma liminar concedida pelo então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, dias antes de se aposentar. Na ocasião, Lewandowski acatou uma solicitação do Partido Comunista do Brasil. André Mendonça, Dias Toffoli, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin votaram para derrubar a liminar de Lewandowski e fazer valer a lei das estatais. Porém, a maioria dos ministros acatou uma proposta de Dias Toffoli, que defendeu a manutenção das indicações feitas pelo governo Lula durante o período em que a liminar de Ricardo Lewandowski esteve em vigor. Hein, Paulo, deram um jeitinho ali de fazer valer a lei das estatais no momento ali, numa janela temporal ali das indicações que é do presidente Lula, né, que devem ser mantidas, se a gente lembrar que é Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES e também Jean Paul Prats para a Petrobras, né? Antes de assumir o cargo, Mercadante era presidente da Associação Perseu Abramo, que era ligada ao PT, e Jean Paul Prats era senador pelo Rio Grande do Norte, ou seja, não se encaixava ali nos artigos da lei das estatais, eles fizeram valer ali momentaneamente. Olha, é um malabarismo hermenêutico para chegar a essa conclusão possível. Não, é um arranjo, uma gambiarra essa interpretação, para falar um português bem claro. Como assim? A lei foi suspensa quando a decisão liminar. Então, nomeou-se o Mercadante e o Jean Paul Prats. Aí, depois que o tribunal entende que essa suspensão não era correta e que a lei é constitucional, então mantém-se aquilo que estava sob efeito da liminar que suspendeu o que não era correto. É até difícil de entender, sabe? Isso ofende o bom direito. Essas coisas é que vão minando, que vão expondo a Suprema Corte ao descrédito. Precisa disso. O Mercadante e o Jean Paul Prats valem tudo isso. Você praticamente ignorar o bom direito para chegar num termo que agrade a todos, entre aspas. Não é para isso, gente. Tá? As coisas não estão bem no Brasil. Olha, definitivamente. Né? Se a lei é constitucional, a decisão de nomeá-los, ela não cabe na lei e tem que parar. Eles tinham que sair dos caras que estavam.
e o governo nomear outros. Era muito simples. Mas quando o Supremo passa a agir como se fosse uma junta que governa o Brasil e que quando a lei convém aplica, quando não convém aplica, aí as pessoas passam a não acreditar ou duvidar mais das instituições e depois o pessoal grita dizendo que a instituição está sendo atacada quando merece a crítica, né? Então, não é por aí. Definitivamente não é por aí. A gente precisa resgatar a normalidade constitucional no Brasil. Pois é, consta mais uma insegurança jurídica aí nessa decisão, né? O STF forma uma maioria para validar a restrição de políticos, indicação nas estatais, mas mantém aí os nomes indicados pelo presidente Lula. Mas o Barroso, o presidente do STF, jura que é mito essa coisa de insegurança jurídica no país, né? Óbvio que é. Eu me lembrei daquela famosa frase do Santo Agostinho, dai-me castidade, mas não agora. Ou então da ministra Carmen Lúcia, que vai assumir o TSE, dizendo, é censura contra o Brasil Paralelo. Mas, excepcionalmente, até segunda-feira, tudo bem. Talvez de 2124, né? Então, é o seguinte, né? Olha, tem que valer a lei das estatais. Mas o PT, a gente permite a janelinha, a malandragem, e aí depois a gente vê isso. Isso é mais uma prova, Paula, além da insegurança jurídica causada pelo arbítrio e pela camaradagem petista desse Supremo, é mais uma prova da necessidade de privatização. O Estado não tem que ser empresário. E aí, quando tem um governo mais sério, técnico, como o do Bolsonaro, bota-se gente qualificada no comando das empresas. Mas quando volta a esquerda ao poder, vira feudo partidário e politicagem uma vez mais. Então, só tem uma saída para esse problema de forma estrutural. Privatize já. Piotr. Primeiramente que vamos só entender claramente a lei. Era só uma interpretação constitucional que estava fazendo o Supremo. Era só dizer se aquele entendimento da lei que proibia pessoas que vinham de organizações políticas assumirem estatais, confrontando justamente a lei das estatais aprovada lá. Bom, era só isso. Então, não tem o benefício de uma lei não pode retroagir para punir, porque neste caso era só dizer a lei foi ofendida, a Constituição foi ofendida, volta-se o entendimento e anula-se tudo que foi feito, a revelia da lei, a revelia da Constituição. Aqui era só uma interpretação constitucional que não venha ninguém dizer assim, mas não pode retroagir para punir. Não, mas não é uma questão, era só interpretação constitucional. O Supremo só voltou a dizer que aquilo valia, então tinha que estar valendo. Agora a gente chega à seguinte conclusão, no Brasil já teve um fenômeno de lei que pega e lei que não pega. Né? A lei que pegava, a lei que não pegava. É surreal. Depois criou-se um entendimento de lei que não existe. A gente está vendo esses inquéritos todos. O Constantino citou agora, né? Censura, mas até segunda pode. Bom, mas é censura ou não é? Porque a censura é vedada na Constituição. Agora nós temos uma lei que tira férias. Tiram férias por um tempo, férias reconhecidas pelo Supremo, mas agora passa a valer novamente. Como é que alguém leva a sério o Supremo Tribunal Federal sobre isso? Não no que ele acertou em dizer é constitucional, na exceção que ele fez. Se o próximo presidente da República, seja ele quem for, recorrer ao Supremo para exigir ou pedir tratamento isonômico, ou seja, isonomia, olha, como o governo Lula teve uma liberalidade ali de poder colocar pessoas que vinham de entidades políticas no comando de estatais, eu queria também aqui, pelo menos nos meus próximos 4 anos aqui do meu mandato. O Supremo vai dizer o quê? Porque isso aqui é privilégio. A concessão ao governo atual do PT de manter, no entendimento agora que foi seguido pelos ministros ali na maioria ou a totalidade, eu não sei, que foi proposto pelo Toffoli, você faz-se uma exceção agora, uma exceção de interpretação constitucional. Não poderia estar todas essas palavras na mesma frase, mas sim, é uma exceção de interpretação constitucional. Mas se o governo, o próximo presidente pedir isonomia, o Supremo vai dizer o quê? Depende de quem pediu? Depende da capa do processo? Mas aí a Temis rasgou a venda dos olhos ali, né? Porque, convenhamos, isso é um malabarismo jurídico
hermenêutico, seja lá o que for que vocês gostem de chamar, mas, Paulo, eu não consegui imaginar que alguém chegaria a essa decisão na principal corte ou na mais alta corte de justiça do país. Ô Paulo, quero te ouvir aí sobre essa declaração do presidente Lula, mas antes, no seu comentário anterior, você lembrou aí da ação, mais uma ação marqueteira aí da primeira-dama Janja da Silva, agora com relação ao cavalo que foi resgatado na tarde de hoje no Rio Grande do Sul. A gente vai acompanhar aí um trecho. Para quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia, o cavalo Caramelo está salvo, graças a Deus, aos voluntários, né, a gente está desde manhã cedo, 6 horas da manhã, mobilizando todo mundo para retirar aquele cavalo de cima do telhado, e a gente conseguiu salvar mais uma vida. É isso aí, gente, força Rio Grande do Sul. Eu vou incluir também a fala do presidente Lula sobre o resgate do cavalo, vamos acompanhar. Nos últimos dias, ontem à noite eu fui dormir inquieto com a imagem de um cavalo em cima de um telhado. Ou seja, eu fico imaginando se aquele cavalo pensasse, como a gente imagina que são os pensamentos, o que aquele cavalo estava pensando, sozinho, em cima de um telhado. Eu não sei como aquela telha de brasilite não quebrou. E, sabe... E hoje eu fiquei sabendo que já salvaram o cavalo, conseguiram tirar o cavalo. Espero que ninguém monte naquele cavalo durante um bom tempo, porque ele merece um bom descanso. O que vocês viram anunciar aqui... Agora sim, Paulo, tem o repertório aí para você fazer os comentários, arrematar. Esse cavalo, né, é um símbolo, ele ganhou um nome, né, o cavalo Caramelo, porque o cachorro Caramelo é uma figura muito popular hoje, né, então o cavalo Caramelo agora também tornou-se um personagem, é o símbolo ali, a Janja falando como uma blogueirinha paulistana, né, o cavalo Caramelo e tal, um som anasalado, né, um sucesso nas redes, né, pena que muitos dos gaúchos não tiveram a mesma atenção do governo, do presidente, da primeira-dama, que o cavalo Caramelo, né? O sonho de muitos gaúchos era ser um cavalo Caramelo, numa situação dessa. Que ironia, não? Ainda com a fala de Lula, né? O homem que conhece o povo. O Lula tá mal, né? Ele sabe que tá muito mal, ele sabe que a moral dele tá no pé, e aí ele vem com aquela história de que eu conheço o povo, ele quer se reconectar, né, com o povão, com as massas. Por isso que ele arrisca essas situações de dia a dia, que o pobre precisa de tal coisa, a mulher precisa da máquina de lavar. Por que ele fala isso? Porque a experiência pessoal dele é incompatível com a agenda que ele assumiu para se dar bem com a sua própria militância. O Lula era um sujeito bruto, lá do ABC, em entrevista a Playboy no final dos anos 70, ele disse, eu ficava lá no sindicato esperando uma viuvinha bonitinha aparecer para eu me dar bem. Não era esse cara aí que a militância espera, que valoriza a mulher, né, igualdade e tal, essas coisas todas. Não, a experiência dele é outra. E nessa crise que ele passa, ele volta a ser o Lula raiz, e aí sai o Lula de verdade. E não o Lula desenhado na porta do DCE. O Lula é esse cara aí, né, que já falou tantas outras coisas, falou de Pelotas, né, lá no Rio Grande do Sul, que era um polo exportador de homossexuais, mas ele tem licença para fazer essas coisas, porque isso interessa à militância que colocou no Lula o operário, né, um símbolo, o agente transformador e que ia viabilizar a implementação de toda a agenda da esquerda. Mas quando ele falou aí da máquina de lavar, importante para a mulher, né, ele me lembrou de uma situação, a novela Tieta, né, inspirada num romance do Jorge Amado, baseada no romance do Jorge Amado, tinha um personagem, o Timóteo, que era vivido pelo ator Paulo Berti, e ele era casado com a Elisa, se não me engano, a personagem. E o Timóteo marcou uma viagem para São Paulo, que eles falavam, que era o grande centro, que tinha as coisas interessantes. E ele foi até São Paulo. E a esposa dele ficou lá, né, no Agreste, ficou lá esperando, ansiosa por um presente sofisticado que ele fosse trazer para ela.
Aí ele chega de viagem com a caixa imensa e ela vai eufórica para abrir a caixa, e quando ela abre aqueles presentes, estava lá um jogo de panelas. O Lula é mais ou menos esse cara aí, uma espécie de Timóteo do ABC. Consta, o Lula quer saber o que o cavalo estava pensando em cima do telhado. Foi isso que a gente acompanhou, é isso? Tem gente aqui no chat falando que se era um cavalo ou uma égua, enfim, saiu na imprensa que era um cavalo chamado Caramelo, depois parece que no resgate descobriram que era uma égua, enfim. Fato é importante que o cavalo já está resgatado, devidamente salvo, mas saíram essas pérolas aí ao longo dessa tarde. Pois é, o cavalo resgatado obviamente é boa notícia, nós temos também que tentar resgatar todos os animais, nós do 4x4 mesmo ajudamos com doações para ONGs que estão resgatando cachorros, por exemplo. Agora, eu fiquei preocupado quando o Lula fez essa análise, né, do que o cavalo estaria pensando se pensasse. Eu fiquei pensando o que o Lula estaria pensando se pensasse. E fiquei com medo dele indicar o cavalo para o Senado, como Calígula fez com Incitatus, né? Então também talvez seja uma alternativa. Acho que o melhor comentário sobre essa encenação toda da primeira-dama e do próprio Lula, né? Eu acho que foi do Joaquim Teixeira, né? Que disse que, olha, não foi o primeiro cavalo que a Janja salvou, o primeiro equino. Ela já salvou um certo jegue em Curitiba, né? Foi o comentário sarcástico, se a gente ainda pode fazer no Brasil de hoje, em que qualquer crítica ao governo é alvo de perseguição, né? Mas a verdade é que o Lula é isso aí mesmo que o Paulo disse. Ele é bronco, ele é misógino, ele é machista, e ele é tudo aquilo que a esquerda lulista acusa Bolsonaro de ser, porque eles aprenderam a tática com o titio Lenin. Acuse-os do que você é, acuse-os do que você faz. A metralhadora giratória que os petistas ligam contra os seus adversários, os seus oponentes, eles o fazem sempre diante de um espelho. Silvio. Paula, muito rápido. Bom, que bom, repito as palavras do Rodrigo, que bom que o cavalo, égua, não sei, foi resgatado, assim como qualquer animal, qualquer um, não importa o animal. Agora, eu fico imaginando um pai enlutado, são 107 mortos já. Ou um filho que perdeu a mãe, perdeu a avó, perdeu um homem que perdeu a mulher que perdeu o marido, ouvindo a Janja, falando sobre o cavalo Caramelo. Piotr? Eu vou ficar nesse ponto que o Silvio levantou. Nós também doamos para uma entidade aqui o dinheiro, na verdade, que vocês trouxeram aqui para esse movimento da Revista Oeste, também inclui ali uma organização não governamental, uma entidade séria que cuida de resgate de animais. Numa situação como essa, todo mundo está sofrendo. O meu ponto é, primeiramente, a primeira-dama consegue começar uma frase sem ser jocosa, sem aquele pedantismo de, olha, tem gente divulgando fake news. Bom, de fato, né, o governo pegou e acusou de fake news uma coisa que era verdade, a história das multas da Agência Nacional de Transportes Terrestres Federal. Vou sempre citar isso aqui, porque isso foi uma mentira que, em tese, o governo. A história, por exemplo, da ajuda do Uruguai e tudo mais. Mas vamos lá, voltando só à questão do cavalo. Se tivesse uma pessoa ali embaixo, afogando-se, ela também tentaria ajudar o cavalo. O que não é preciso fazer é desumanizar qualquer outro esforço em relação aos seres humanos para tentar levar o salvamento de um cavalo, que sim, deixa todos nós felizes porque deu certo, e voluntários se juntaram para fazer isso, voluntários fizeram isso. Inicialmente, depois talvez parece que chegou a força do exército ali, mas os voluntários, como tem tudo acontecendo ali com voluntários, fizeram isso. É óbvio que é importante salvar o cavalo, mas não precisa, a proteção dos animais não precisa desumanizar tudo o que acontece no planeta agora. O Silvio fez menção, imagina o que pensa, por exemplo, o pai de uma criança que morreu na enchente, um familiar qualquer, não importa qual o vínculo, um amigo, quando vê que o cavalo ganhou essa menção especial do presidente e da primeira-dama e não ganhou, por exemplo, uma vítima que foi salva ou um trabalho de resgate de voluntários, dos bombeiros, dos socorristas, de médicos, de homens do exército,
por que não citar esses heroísmos também em relação às pessoas? Não tem de separar as coisas, uma coisa mais importante que a outra. Não, a gente está fazendo esforço para todo mundo. Ninguém vai escolher, ele vai fazer o possível para ajudar todo mundo. Não tem escolha de Sofia nessa hora. Não, você vai fazer todo o possível, porque a essência humana é sempre essa. Aí vem sempre esse pedantismo, né, da primeira-dama, essa coisa jocosa. Aí vem o Lula, o que o cavalo estava pensando. Enfim, o Macaco Tião foi eleito em 1988 para a Prefeitura do Rio de Janeiro, se não me engano. Foi eleito, não foi votado, 400 mil votos. Você lembra disso, Silvio? Se a cédula fosse de papel, eu corro o risco em dizer que provavelmente muita gente votaria agora no cavalo, como é que chamou? Caramelo também? Caramelo. Ou no cachorro caramelo, ou na ararinha azul caramelo, sei lá o quê, diante desse tipo de comportamento de certos políticos. Teve também o cacareco, né? Teve o cacareco também. Hipopótamo. Quando você tinha ali a cédula em papel, que o sujeito escrevia o nome do candidato ali. Saiu agora. Deputado André Janones tem voto de Moraes e Carmen Lúcia para se tornar réu a pedido da PGR. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu seu voto para que a queixa-crime apresentada por Jair Bolsonaro contra o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, seja parcialmente aceita, abrindo assim um processo judicial. O julgamento virtual começou na sexta-feira e está previsto para terminar e continuar até 17 de abril. Até agora, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto da ministra. Segundo informações do site Metrópolis, o ex-presidente acusou Janones de calúnia e injúria por ter sido chamado de miliciano, ladrão de joias, bandido fujão e assassino, em postagens no X, antigo Twitter. A ministra Lúcia considerou que há evidências mínimas de autoria e materialidade do delito de injúria, mas não do crime de calúnia. A ministra avaliou que Janones não atribuiu falsamente a Bolsonaro um fato definido como crime nas postagens, o que é necessário para caracterizar calúnia. Ela observou que, como não há nenhum fato específico e determinado como crime na afirmação, o crime de calúnia não está configurado. Carmen Lúcia apontou que Janones não nega o conteúdo das declarações feitas e argumenta que as expressões consideradas criminosas foram dirigidas de forma genérica e sem individualização dos destinatários. Isso não permite concluir, por mera presunção, que houve violação da honra do querelante, já que, segundo suas próprias palavras, não houve demonstração de ofensa específica contra ele. A ministra concluiu que não foi evidenciada a relação entre as falas de Janones e sua atividade parlamentar. Ela afirmou, portanto, descarto a possibilidade de invocar a imunidade material parlamentar neste caso. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor do recebimento da queixa-crime.